Olá, boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai embarcar numa jornada filosófica super profunda pelo Evangelho de João. E a proposta aqui é fazer isso sendo muito fiéis aos textos, analisando tudo bem de perto na visão da doutrina dos espíritos. Nosso tema hoje bate na porta daquilo que realmente nos move por dentro, que ensina e transforma a nossa essência, as palavras de vida eterna. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Dá uma olhada nessa citação formidável do Espírito Emmanuel. Ele ensina que a palavra falada, literalmente, vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. É um pensamento gigantesco, não é? A forma como a gente escolhe se comunicar tem uma energia tão fundamental que ela constrói ou destrói a realidade bem na nossa frente. O que já nos puxa para a nossa primeira parte. Número 1. O poder das palavras, a base das nossas ações. Afinal, a comunicação é aquela ferramenta universal que todo mundo compartilha. Sócrates usou as palavras e mudou a visão filosófica de um jeito irreversível. Jesus usou as palavras e fez nascer o próprio evangelho para guiar o comportamento humano. A palavra funciona meio que como o plasma da inteligência, o fio da nossa inspiração e a fundação direta de qualquer atitude que tomamos. Mas tem um detalhe aqui que é absolutamente essencial na visão espírita. As palavras, sozinhas, são neutras. O poder gigante que elas têm de harmonizar um ambiente ou de destruir uma relação depende única e exclusivamente das nossas intenções internas como seres humanos. É a nossa vontade lá no íntimo que enche a palavra com um remédio que cura ou com um veneno que destrói. E é exatamente por essa capacidade absurda de transformação que a gente passa para a seção 2, as palavras de vida eterna, o nosso código moral imortal. Trazendo a visão do Allan Kardec para entender o que faz os ensinamentos do Cristo serem tão duradouros, a resposta salta aos olhos. As palavras de vida eterna são aqueles ensinamentos que consagram a verdade. E veja bem, elas não servem só para um futuro espiritual lá na frente, garantindo a nossa vida celeste. Elas são coisas muito práticas. Elas garantem a paz, a tranquilidade e a estabilidade das coisas aqui, na nossa vida material de agora. Elas funcionam como um código moral eterno justamente porque conduzem a humanidade inteira para o nosso destino espiritual definitivo. E olha, isso ilustra brilhantemente um conselho extremamente prático do Emmanuel sobre como a gente deve viver no dia a dia. Todo mundo é bombardeado o tempo inteiro por opiniões, cobranças, barulho. A gente precisa filtrar isso. E a dica dele é certeira. Descartar aquelas incitações que não servem para nada e os discursos vazios, utilizar as palavras que lembram a gente das nossas justas obrigações e o principal de tudo, reter no coração aquelas frases que realmente nos despertam para a luz e para o bem. Esse é o filtro mental perfeito que nos segura de pé nas horas mais difíceis das nossas renovações. E com isso em mente, a gente entra na seção 3, o mundo material e os desafios da nossa caminhada. Porque vamos combinar, essa jornada evolutiva é cheia de tropeços, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, tem um relato super doloroso de que muitos discípulos, quando viram as exigências morais apertarem, simplesmente deram meia volta e abandonaram o caminho. E essa é, no fundo, a nossa própria luta coletiva. Pensando friamente, por que a gente foge das nossas obrigações morais? A doutrina dos espíritos vai direto no ponto aqui. Na maioria das vezes, a gente até quer fazer o bem, mas falta aquela força moral para colocar a mão na massa. E tem também aquele apego profundo aos bens materiais. Amar demais as posses daqui da terra é um obstáculo primário enorme, porque isso vai destruindo a nossa capacidade de amar o que realmente dura, o que é eterno. Sem contar aquela preferência muito confortável de deixar o conhecimento só na teoria e fugir da ação prática. Isso coloca a gente diante de um contraste gigante de filosofias de vida. De um lado, aquele entusiasmo passageiro que logo é engolido pela preocupação com o mundo material. Do outro, uma fé raciocinada e uma fidelidade real a Deus. Porque andar com Jesus exige esse segundo caminho. Não é só um pico de emoção num domingo qualquer. Exige compromisso sério, exige pensar, raciocinar, estar disposto a suar a camisa pelo aprimoramento moral. O que nos leva para a seção 4, retirar-vos também, a grande decisão. O cenário está todo montado e este é o ponto de virada mais dramático da nossa análise. Jesus observa aquela multidão indo embora, preferindo ficar com as ilusões da matéria. E então ele se vira para os apóstolos que sobraram ali. E ele pergunta, quereis vós, também, retirar-vos? E nossa, não é uma perguntinha qualquer, vamos dar uma pausa para absorver o peso disso. Porque o mais impactante é que essa mesma pergunta está sendo feita para nós hoje. Cada vez que os testes da vida chegam, quando a gente sofre uma injustiça ou uma dor profunda, a vida basicamente nos pergunta, e aí, vai jogar a toalha e abandonar as suas convicções também?
Então, o ponto crucial aqui é o que está lá em Lucas: a quem muito foi dado, muito será exigido. Tendo o esclarecimento imenso que os princípios espíritas trazem para a gente, agindo como aquele consolador prometido, acabou o luxo de fingir que a gente não sabe das coisas. A gente não pode mais se entregar ao desespero quando a subida fica íngreme. Mas conhecimento espiritual sempre traz, na mesma medida, uma responsabilidade moral gigantesca. E assim avançamos para a seção 5. Para quem iremos nós? A escolha cristã. E agora que a narrativa ganha uma força inspiradora fora do comum. Diante daquela pergunta direta de Cristo, Simão Pedro dá uma resposta imortal: Senhor, para quem iremos nós? É a constatação pura e simples de que, se a gente se afasta da espiritualidade maior de Jesus, a gente fica totalmente sem norte, a gente fica à deriva. E a doutrina espírita reforça exatamente isso, servindo como uma âncora firme para a nossa fé quando as tempestades deste mundo material resolvem aparecer. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a conclusão da fala de Pedro. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Percebem que essa fé não é cega? Ela é baseada num conhecimento profundo. Temos crido e conhecido. Pedro virou grande modelo de coragem espiritual para todos nós ali. Ele sacou que a sabedoria das palavras do Mestre era a única saída segura. Mas vamos trazer isso para a prática. O legado de Jesus é, acima de tudo, um legado de ação. Ele não só apontou a direção, ele caminhou lá. Ele pregou a fé, mas viveu essa fé na pele. Ele falou brilhantemente sobre o amor, e aí foi lá e se doou por inteiro, sem cobrar nada em troca de ninguém. E manteve uma confiança absoluta em Deus até o último suspiro. Resumindo, Jesus não ficou apenas discursando sobre um código de vida eterna. Ele pegou essas palavras e as transformou em suor, sacrifício e exemplo vivo. Isso leva a gente direto a uma reflexão que não dá para fugir. Se as palavras de vida eterna, essas diretrizes incríveis e divinas, já estão totalmente ao nosso alcance hoje, com tanto conhecimento maravilhoso que a gente já recebeu, a grande pergunta é: quais são os passos práticos e reais que estamos tomando hoje mesmo para viver tudo isso? A teoria a gente já tem. O desafio agora é arregaçar as mangas e viver. Que essa ideia fique ecoando e desperte a nossa coragem de abraçar uma transformação real por dentro. Muito obrigado por acompanharem este estudo e por buscarem sempre ir além. Até a nossa próxima análise.